temos o bioma da Mata Atlântica, tá bom? Mata Atlântica ali pega um pedacinho de São Paulo, tá bom? Ele ocupa cerca de 13% do território brasileiro e compreende a região costeira do Brasil, no estado do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Esse bioma é composto por variados ecossistemas florestais e por uma biodiversidade semelhante à do bioma da Amazônia, tá bom? Hoje resta cerca de menos de 10% da mata nativa, que sofre com intenso desmatamento responsável pela extinção de diversas espécies desse bioma. Bom, é aquele que a gente vê na TV, né? Até o Pantanal, a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente, sofreu grandes queimadas, né? A gente acompanhou na TV todo esse sofrimento, que até os animaizinhos estavam sofrendo, encontrando os animaizinhos com as patas queimadas, entre outros. Bom, aqui também na Mata Atlântica pode se considerar que acontece a mesma coisa, né? O que é um pouquinho triste. Um pouquinho triste não, né? É muito triste. Bom, o próximo que a gente tem é a fauna e a flora. Bom, a fauna do bioma da Mata Atlântica é semelhante à do bioma Amazônia. E ele conta com aproximadamente 850 espécies de aves, 330 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 espécies de mamíferos e 350 espécies de peixes, tá bom? E conta com cerca de 39% dos mamíferos, e desse bioma são endêmicos. Os principais representantes da fauna são micos, mandoás, tucanos, jaguatiricas, rãs, sapintadas, bicho-preguiça, entre vários outros animais. Todas as terras do Brasil, né, tem várias fertilidades entre a fauna e a flora, né, bastante coisa. E a fauna e a flora da Mata Atlântica conta com aproximadamente 20 mil espécies de vegetais, das quais 8 mil existem apenas nessa região. Olha a exclusividade, apenas 8 mil só nasce, só cresce na Mata Atlântica, não cresce em outro lugar. Cerca de 55% das espécies arbóreas e 40% das espécies não arbóreas são endêmicas, tá bom? Existindo apenas nesse bioma, considera uma das florestas com maior biodiversidade. A Mata Atlântica conta com recorde de plantas lenhosas. Então tem bastante biodiversidade também, todos têm. A hidrografia, tá bom? Bom, a Mata Atlântica ela compreende a região onde se localizam 7 bacias hidrográficas que se alimentam dos rios São Francisco. Olha só de onde o rio São Francisco sai e até onde ele chega. Paraíba do Sul, Paraná, entre outros. As águas dessa região eles abastecem cerca de 110 milhões de brasileiros. Olha quanto, né? A gente tem mais de 200, digamos que ele pega quase 50% da população, né? O clima da Mata Atlântica é tropical úmido. Ele apresenta temperaturas elevadas, altos índices pluviométricos, ou seja, chove bastante, e elevada umidade de ar. Com a escassez de períodos de estiagem, em virtude da sua extensão, esse bioma também apresenta climas como tropical altitude, região sudeste e subtropical na região sul. Gente, tem uma curiosidade muito legal, eu posso estar trazendo para vocês na próxima aula, que o bioma da Amazônia, ele consegue trazer chuva, nuvens de chuva e umidade para, por exemplo, para São Paulo, que pega um pouquinho da Mata Atlântica ali. É muito legal porque às vezes a gente pensa que vai só na vertical ou só na horizontal, mas não, ele chega a ser assim, né? Ele pega um pedaço assim e traz tipo uma escadinha que traz toda a umidade para cá. É bem legal, o que deixa o nosso clima um pouquinho mais fresquinho. E a vegetação? A vegetação do bioma da Mata Atlântica é diversificada, tem bastante coisa também, em decorrência da sua extensão. Apresenta vegetações ombrófilas, que são vegetações de folhas largas e perenes, grandões, e é composta por árvores de médio e grande porte, cujas copas tocam-se, caracterizando uma formação contínua de florestas que podem alcançar, pasmem, se a gente achou muito, 20 metros, aqui na Mata Atlântica pode chegar a 60 metros de altura, muito grande. E o solo? O solo que acompanha a Mata Atlântica é geralmente raso e ácido, extremamente úmidos e pobre, infelizmente, em decorrência de pouca incidência solar, que é impedida de alcançar a superfície em virtude do extrato arbóreo que acompanha esse bioma. A pouca profundidade no solo e os altos níveis pluviométricos proporcionam
processos erosivos e deslizamento nas partes mais altas. Bom, a gente pode pegar um pedaço de processo erosivo quando, por exemplo, cortam as árvores e fazem casas em morrinhos, né, que a gente vê bastante. Aí o que acontece? Quando chove, não tem árvores o suficiente para drenar a água da terra. A terra fica muito úmida e, por sofrer esse processo de erosão, ela acaba desabando, ela acaba caindo, né, causando todo o problema que a gente sempre vê lá na frente. Bom, e temos também o quinto, o bioma do Pantanal, tá bom? O bioma do Pantanal é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo e compreendendo os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele é um bioma bem pequenininho, vocês conseguem ver? Tem no bioma da Amazônia, tem o bioma do Cerrado bem ali do ladinho. Então, o bioma do Pantanal. E ele ocupa cerca de só 2% do território nacional, então é bem pouquinho. É um bioma com grande biodiversidade e vem sendo ameaçada pela ação antrópica. Vamos lá ver o porquê. Esse bioma sofre influências de outros biomas, como o da Amazônia, que fica bem em cima, do Cerrado, que fica do lado, e também da Mata Atlântica, tá bom? Também sofre, mesmo se a gente vê assim que não pega, mas ele também sofre na Mata Atlântica. A fauna e a flora desse local maravilhoso que é o bioma do Pantanal. A fauna do Pantanal, ele apresenta uma característica em comum. Espécies de outros biomas se encontram ameaçadas, aglomeram-se na região do Pantanal. Ou seja, uma arara, por exemplo, que aqui está em processo de ser ameaçada, elas migram para o Pantanal, como se fosse o refúgio delas, né? E sua fauna é composta por 132 espécies de mamíferos, 463 espécies de aves, 103 espécies de répteis, 41 espécies de anfíbios e 263 espécies de peixe. Destacam-se este bioma o tuiuiu, o cervo do Pantanal, a arara azul, o jacaré do Pantanal, entre outros, tá? A flora do Pantanal, ele conta com cerca de 22.000 espécies de plantas, segundo o Embrapa. Muitas dessas espécies possuem fins medicinais, olha que legal. A maioria dessas plantas provém de outros biomas, né? Elas migram para lá, tendo, portanto, raras espécies que são de fato de lá. São, por exemplo, a flora do Pantanal, são a Vitória Régia, também de lá, a guape, a orquídea, a palmeira, a figueira, entre outros. A hidrografia desse local também, tá bom? O Pantanal ele corresponde à bacia hidrográfica do Rio Paraguai. Os principais rios que alimentam a rede hidrográfica da região são o Rio Paraguai, o Rio Cuiabá, o São Lourenço, o Miranda, entre outros rios. São bastantes rios que chegam a desaguar lá. No período das cheias, boa parte da planície pantaneira alaga-se, fazendo com que o solo não seja capaz de absorver tanta água. O solo, ele não tem capacidade, então acaba alagando, né? E o clima? O clima predominantemente é o tropical, com características de continentalidade. Ele apresenta períodos de seca e períodos de chuva. As temperaturas médias ficam em torno de 25 graus, contudo, há uma grande amplitude térmica, com temperaturas que podem alcançar máximas de 40 graus e mínimas próximas a de zero. Então, a temperatura pode variar muito. A vegetação. A vegetação do bioma é muito diversificada em decorrência ao grande influência de outros biomas, e também por conta do encharcamento do solo durante o período do ano. É composta por matas, cerradões, savanas, campos inundáveis, né, que são os brejos. O curso dos rios apresenta matas cilares, né, que são aquelas florestas bem densas, cheias de árvores, que os acompanham. E normalmente a vegetação é aberta e varia conforme o relevo. Então também ela é muito diversificada. Nos terrenos alagados é possível encontrar espécies aquáticas e raramente tapetes de gramíneas, tá? E o solo? O solo, que constitui o bioma do Pantanal, é originado da deposição de fragmentos rochosos provenientes da área de maior altitude. O Pantanal aparentemente é meio baixinho, como a gente pode ver, né? Apresenta baixa impermeabilidade e reduzida fertilidade. Isso ocorre porque esse solo apresenta excesso de água.
o que dificulta a decomposição da matéria orgânica no período da seca, e os solos apresentam uma espécie de área compostas por restos de animais e vegetais, o que traz só um pouquinho só de fertilidade, não traz muita fertilidade, tá? E por último, mas não menos importante, lá no sul, a gente encontra o bioma do Pampa, tá bom? Bioma Pampa. Ele é conhecido também como Campos Sulinos. Ele ocupa cerca de 2% do território brasileiro. Assim como o Pantanal, ele também é bem pequenininho. O nome Pampa tem origem indígena e designa uma região plana. A paisagem desse bioma é composta em sua maioria por campos nativos e o Pampa apresenta grande biodiversidade, tá bom? E a fauna e a flora da região? Vamos lá. A fauna do bioma do Pampa é bastante diversificada, contando com cerca de 500 espécies de aves, 100 espécies de mamíferos e uma grande variedade de insetos, que contribui para a existência de várias espécies de aves. Aproximadamente 40% das espécies são endêmicas, são de lá, tá bom? Os principais representantes da fauna são ema, perdiz, pica-pau, joão de barro, veado campeiro, preá, entre outros. Tem bastante também. A flora desse bioma conta com aproximadamente 3.000 espécies de vegetais, com predominância de gramíneas, que alcançam cerca de 450 espécies, bastante espécies. É possível encontrar também espécies de leguminosas e cactas, tá bom? Lá também tem cactos. Como principais exemplos da flora, podemos citar capim-forquilha, grama-tapete, babosa do campo, trevo nativo, amendoim nativo, entre outros. Amendoim, maravilhoso. Hidrografia. O Pampa, ele compreende uma área constituída por duas bacias hidrográficas, tá bom? A bacia hidrográfica costeira do Sul e a bacia hidrográfica do Rio da Prata. Os principais rios são Rio Uruguai, Rio Santa Maria, Rio da Prata, Rio Jacuí, Rio Ibicuí e Rio Vacacaí. A hidrografia desses biomas apresenta um elevado potencial hidrelétrico e é extremamente navegável, tá bom? O clima é caracterizado por temperaturas médias em torno de 19 graus, temperatura fresquinha. Esse bioma apresenta uma particularidade: as quatro estações são bem definidas. Não acontece como acontece, por exemplo, em São Paulo. De manhã inverno, de tarde é primavera, de noite é verão, não acontece essas coisas, tá bom? Vegetação. A vegetação do Pampa ou do Campos Sulinos é constituída basicamente por vegetação campestre, que é normalmente uniforme, como as gramíneas. Aparenta um tapete herbáceo baixo, que pode chegar a 50 centímetros, então é uma terra baixinha. E os campos limpos caracterizam-se por não apresentar arbustos, ao contrário dos campos sujos, onde esses arbustos são encontrados. O solo. Os solos do Pampa são geralmente pouco férteis e propícios à erosão, em virtude da prática agrícola, a monocultura, realizada nessa área, e da pecuária. Uma grande parte do bioma foi devastada, intensificando o processo erosivo, tornando os solos arenosos. Ou seja, de tanto criar bichinhos, de tanto fazer queimadas, aconteceu que o solo ele ficou muito infértil, tá bom? Bom, aprendemos sobre os biomas, agora vamos lá. Temos aqui exemplos e ilustrações para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os bichinhos, tá? Que ocupam o nosso bioma, tá bom? Ó, o primeiro que a gente pode estar vendo, olha que lindo, da bioma Amazônia, é a arara vermelha, tá bom? Do bioma Cerrado, a onça pintada. Da Mata Atlântica, o tucano. Do bioma da Caatinga, que vocês estão vendo, do bioma do Pantanal e do bioma Pampa, tá bom? Então, todos esses bichinhos aí, para a gente trazer um pouquinho a memória do que seria cada um deles no seu bioma, tá bom? Esses aí são encontrados no bioma certo, tá? Mas tem bastantes que a gente encontra por aqui, como o último. O último a gente vê bastante, por exemplo, em São Paulo. Bom, e uma atividade bem legal que eu encontrei para passar para vocês é uma atividade sobre o bioma brasileiro. É um quiz. Para quem não sabe, quiz são uma série de perguntas de múltipla escolha, tá bom? Ele é bem rapidinho, só para a gente terminar a nossa atividade. Eu faço e você faz, tá bom? Olha só.
Quantos biomas existem no Brasil? Bom, nós acabamos de falar. Então, seria 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Bom, eu acho que é 6. Será que é 6? Sim, são 6 biomas que são encontrados no Brasil, tá bom? Qual bioma é considerado o berço das águas? Dica, é o segundo, tá bom? É Cerrado ou será que é a Caatinga? Será que a gente sabe? Vamos lá? E não é a Caatinga. Para quem pensou que era a Caatinga, é o Cerrado, tá bom? Aqui a gente vai voltar uma porque pulou. E qual desses biomas é exclusivamente brasileiro? Bom, foi aquele que a gente falou lá no... É a Caatinga, tá? Isso que a gente já fez. Os povos indígenas são muito importantes para a preservação dos biomas brasileiros, pois realizam ações de inspeção de flora e fauna, extração de madeira, desmatamento da flora, não, da preservação e da fauna, tá bom? Bom, penúltima pergunta. Biodiversidade significa o quê, gente? Variedade de seres humanos? Animais diversos? Variedade de seres vivos? Diferentes plantas ou diferentes animais? Eu acho que é diferentes variedades de seres vivos, né? Vamos ver se tá certo? Aí, é isso mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos lá. No Brasil, o bioma-pampa está presente em que estado? Gente, a gente acabou de ver isso. Onde será que tá? Será que é Santa Catarina? Será que é São Paulo? Espírito Santo? Bom, eu acho que é no Rio Grande do Sul, hein? Isso aí, no Rio Grande do Sul. Muito legal, né, galerinha? Bom, e para terminar, obrigada por você ter assistido essa aula até aqui. Espero que você tenha gostado bastante. E até a próxima.